Bom, gente, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre a origem da vida. Mentira, que brincadeira. Não pode agora mais, né? Senão o YouTube me barra. Bom, gente, vamos falar então um pouco sobre o átomo, a origem de tudo e por aí vai, né? É uma parte bem interessante da química isso, é uma parte bem filosófica também, que a gente vai refletir um pouco. Não tão filosófico a ponto da gente ficar só apenas falando disso, né? A gente tem que falar sobre a ciência também. A gente vai ficar em altos debates, assim, né? Mas, bom, já que eu já falei que vai ter uma pegada mais filosófica hoje, nós vamos começar com eles, com os filósofos, né? Antes de mais nada, como eu falei, essa parte é mais reflexiva, tudo mais, é uma parte bem histórica da química, que é bem interessante. Quem ama isso, Nesp, né? Gente, adoro falar isso, né? É, todo ano cai uma questão sobre modelo atômico na Unesp. Todo ano. Ano passado caiu. Pode ser que esse ano não caia, né? Porque às vezes eles fazem um ano sim, um ano não. Mas a Unesp ama. Ama de paixão. A atomística e pilhas, eles amam. Eu penso, só porque eu falei vai cair, não vai cair. Eu sou dessas, fico pensando. Mas enfim. E aí, o que acontece aqui? Peraí, deixa eu só ver um negócio. Eu não sei mais mexer nisso aqui, gente. Tá muito difícil. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Ai. Foi, beleza, foi mal, gente. Tava me localizando aqui que esse Google Meet tá difícil. Bom, então, assim, quando há muito tempo atrás o pessoal começou a refletir, igual a gente reflete hoje, né? Da onde nós viemos, do que as coisas são feitas, para onde vamos, e todas essas reflexões imensas que nós temos. Quando os filósofos, há muito tempo atrás, já pensavam do que as coisas são feitas, ui, meu Deus. Quando eles pensavam do que as coisas são feitas, eles tinham várias ideias, né? De como as coisas são formadas, desde a matéria, por exemplo, a cadeira e a mesa que a gente está sentado, até nós, pessoas mesmo. Então, com isso, a primeira ideia sobre o átomo, que seria a partícula que constitui tudo, ela veio lá muito atrás, com dois filósofos, que são o Leucipo e o Demócrito. E assim, 500 anos antes de Cristo é um negócio bem antigo. E aqui a gente tem um pensamento filosófico sobre do que as coisas seriam formadas. Então, segundo o Leucípido e o Demócrito, às vezes eu falo errado, mas beleza? As coisas eram formadas. Se eu pegasse, por exemplo, uma cadeira, que é onde estou sentada agora, e eu pegasse essa cadeira e eu dividisse ela em milhões e milhões de partes, com a minha faca atômica, bem pequenininha. Ia chegar no momento que eu não ia mais conseguir dividir a cadeira em nenhuma parte. E essa última parte, a menor parte possível da cadeira, é chamado de átomo. E átomo em grego ou em latim, alguma língua aí, significa não divisível. Por isso, então, aqui a gente tem a primeira ideia sobre o átomo, que seria que o átomo não é divisível. E só que aqui vocês têm que entender o quê? Nessa época aqui, a ideia do átomo é uma ideia apenas filosófica e ela não é uma ideia científica. Então, o primeiro modelo atômico, a primeira ideia do átomo aconteceu com os filósofos, mas ela não tinha embasamento científico, né? E aí isso não é tão interessante para a ciência, porque a gente gosta de provar as coisas, né? Então, mas por muito tempo essa ideia foi aceita, que o átomo é a menor partícula formadora das coisas, né? E aí, algum tempo depois, então, surgiu o famoso cientista Dalton. O Dalton também afirmava que o átomo era uma partícula não divisível, ou seja, o átomo era a menor partícula de todas, porém o Dalton, ele tinha embasamento científico. Ele pegou experimentos e falou, ó, é por causa disso aqui que eu acho que eu defendo que o átomo é a menor partícula possível. E aí a comunidade científica falava, ó, muito bem, Dalton, então você foi aceito, a gente aceita o seu modelo. Que legal, ok? E da onde veio esse embasamento científico? Então, como eu já estudei isso com vocês, né? A gente viu, vocês lembram das leis de Proust, que a gente viu lá na introdução ao cálculo estequiométrico, e a lei de Lavoisier, que são as leis das reações, né?
as duas leis das reações. Com essas leis das reações químicas, que a gente viu que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, o Dalton, então, criou os postulados dele, né? O resumo da teoria dele, que seriam esses tópicos aqui, né? É importante destacar que que ele dizia que tudo da natureza é formado por átomos, né? Que constitui tudo. Os átomos não podem ser criados nem destruídos, baseado no que o Lavoisier falava. Eu acho que o Dalton pegou uma carona e ele viu que o Lavoisier e o Proust estavam descobrindo coisas legais e falou: vou pegar uma carona aqui nesses experimentos e também descobrir uma coisa legal, né? E os átomos podem combinar ou recombinar entre si, formando moléculas. E também tem essa parte aqui, que ele diz que átomos iguais apresentam propriedades iguais. E átomos diferentes apresentam propriedades diferentes. Eles são caracterizados pela massa. Detalhe importante para isso aqui: na época era aceito, depois de um tempo a gente vai ver que isso aqui cai, não é mais aceito, não é a massa que caracteriza os átomos, e sim o número atômico que a gente já vai ver, tá? Gente, as perguntas sobre modelos atômicos geralmente são básicas. Então, o que é importante vocês saberem sobre os modelos atômicos? O nome da pessoa que criou o modelo, né? Aqui no caso é o Dalton. Qual é o apelido do modelo? Às vezes é interessante também saber, porque ajuda a gente. Então, o modelo de Dalton é conhecido como modelo da bola de bilhar, porque a bola de bilhar é dura, né? Maciça. E aí, então, ele fez essa analogia para ficar mais fácil. E é importante a gente saber mais ou menos a ordem, né, que apareceu isso. Então, o Dalton foi em 1800, mais ou menos. Então, ele é o segundo, né, na escala da ideia do átomo, ele é o primeiro com embasamento científico. Tudo bem? Tudo tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Não? Tá. Essa parte de história da química e tudo mais, bom, a gente deve pensar, por que a gente estuda o Dalton se hoje em dia o modelo dele nem é mais aceito, né? Então, essa parte, toda vez que eu vou dar aula, eu gosto de frisar isso, essa parte da química é interessante porque mostra pra gente como a ciência é feita de degraus, ou degraus, ou degraus. Não sei, se eu estivesse dando essa aula com a Marina, ela já apareceria aqui falando o que é, eu não vou saber. E também a gente vai perceber, estudando essa linha do tempo do modelo atômico, quanto o estudo de um cientista ajuda o outro, mesmo não sendo totalmente certo, né? A gente tem que pensar que em 1800, né? A ciência não tinha a tecnologia que tem hoje, então um cara chegar até isso aqui que o Dalton chegou, ele é um gênio, né? Embora hoje em dia não, a gente sabe que não tá certo, para a época ele estava certíssimo, né? Logo em seguida do Dalton veio o Thomson. O modelo de Thomson é conhecido como modelo do pudim de passas, e a gente já vai ver por quê. Mas euzinha, nunca comi um pudim de passas, né? Dizem que pudim de passas é tipo caviar, assim, nunca vi nem comi. E é tipo uma sobremesa de gringo, né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa sobremesa. Daí a gente deu uma brasileirada no modelo de Thomson e a gente chama ele de modelo do panetone, assim, que todo mundo conhece o panetone, tá chegando a época aí já, né? E é isso aí, porque a gente já vai ver agora, né? Então, ó, Thomson, pudim de passas, e qual foi o experimento que Thomson fez? Então, Thomson fez um experimento que ficou conhecido como experimento do tubo de Crookes, ou Crookes, não o Crocs do pé, tá? Não sei falar, mas é alguma coisa assim, que é esse nome aqui, ou também experimento dos raios catódicos. Então, gente, é importante saber associar. Apareceu raios catódicos ou tubo de Crookes, assim, é o modelo atômico de Thomson. O que seria esse experimento? Né, vamos entender. A gente tem aqui, gente, toda essa aparelhagem estranha aqui, vou explicar de uma forma que fique mais fácil de vocês entenderem, né? Aqui a gente tem vácuo, né? Ó, bomba de vácuo. Aqui a gente tem uma voltagem, né? Uma diferença de potencial, uma tensão. Então, aqui a gente vai ter um cátodo e um ânodo, basicamente igual acontecia lá na eletrólise, né? Que a gente viu. E aí, vão ter raios passando por aqui, ok? Que são os raios catódicos, porque eles saem do cátodo e vão para o ânodo, né? Por conta da diferença de potencial. E aí, o que o Thomson resolveu fazer? Que ele estava ali sem fazer nada, né? Brincando com o tubo. Ele falou assim: vou colocar um capacitor aqui nesse tubo. O capacitor, gente, já que vocês devem ver lá na física, ele é um dispositivo eletrônico que ele é formado por duas placas, se eu não me engano. E aí, essa placa tem um lado positivo e um lado negativo. E aí, ele colocou essa placa aqui, esse capacitor,
E aí, por exemplo, ele colocou o lado negativo da placa aqui e ele percebeu que esses raios catódicos sofriam desvio. Ou seja, né, o que a gente começa a pensar aqui? Os raios catódicos vinham daqui do cátodo, né? E aí a gente já começa a refletir o quê? Bom, se esses raios, quando chegam perto de uma placa negativa, eles sofrem desvio, negativo, iguais se repelem, né? Então, o negativo com o negativo ali, eu devo ter alguma carga negativa nesse meu raio catódico que faça com que ele sofra a repulsão da placa negativa e consequentemente, seja atraído pela placa positiva que está do outro lado. Então, é basicamente isso aqui, ó, que acontece no experimento do raio catódico, tá, gente? Mas aqui ele não está sofrendo desvio, não tem capacitor aqui. Então, com tudo isso, o Thomson fez vários cálculos que não nos interessam aqui agora, pegou um estudo dali, um estudo de lá, juntou tudo e chegou na conclusão que esses raios, sim, eles tinham partículas negativas. Bom, mas se o átomo era até agora uma coisa neutra, né, e nesses raios a gente tem alguma coisa negativa, então essa partícula não é só uma partícula, tem alguma coisa negativa nela. E foi aí que o Thomson então descobriu o elétron, ok? Então é importante a gente saber o quê? Que o Thomson é um modelo de pudim de passas por conta disso aqui, então. Para o Thomson, a matéria, né? Ela era composta, ela era positiva, então agora o nosso átomo não é mais indestrutível e neutro. Ele é positivo, então tá vendo as carguinhas positivas aqui? E incrustado, que palavra linda, né? Chique para nossa aula. E carregado nele, né? Carregado também não fica bom. Grudadinho nele, a gente tinha partículas negativas, que eram os elétrons, ok? Bom, como a gente tem cargas positivas e cargas negativas, a somatória delas é zero, então o átomo continua sendo neutro aqui, né? Mas ele não é mais indivisível, porque ele tem partículas negativas ali nele, ok? Então, o que apareceu de novo aqui? Apareceu que o átomo tem uma natureza elétrica, porque ele tem partículas negativas ali, e ele é divisível, né? Belezinha, então. E por muito tempo, o modelo de Thomson foi aceito. Até que o Rutherford resolveu brincar no laboratório e ele fez um experimento que é chamado de experimento da lâmina de ouro. O que ele fez nesse experimento? Ó, ele pegou uma fonte de partícula alfa. Nessa altura do campeonato, vocês já sabem o que é uma partícula alfa, porque a gente viu na aula de radioatividade há 2 semanas atrás. Uma partícula alfa é uma partícula carregada com carga positiva, certo? Então, o Thomson resolveu pegar essa partícula alfa, que é positiva, né? Colocou aqui, colocou o átomo de polônio, que emite partículas alfas, né? E aí, essas partículas alfas positivas, elas batiam nessa lâmina de ouro e poderia acontecer 3 coisas com elas. Elas poderiam atravessar a lâmina sem sofrer desvio nenhum, então, ó, passar reto nela. Elas podiam sofrer leves desvios, ou seja, dar uma batidinha ali, sofrer desvios assim lentos. Até aqui o Rutherford, perdão, esperava que acontecesse isso. Mas algumas partículas batiam na lâmina e voltavam totalmente. É como se batesse assim e voltasse com tudo, como se tivesse trombado com alguma coisa que tem ali naquela lâmina de ouro, que tem átomos de ouro ali, né? Então é por isso que ele fez esse experimento, para descobrir o que os átomos tinham. Então, o que o Rutherford conseguiu concluir de tudo isso? Bom, as minhas partículas que passam reto, que não sofrem desvio nenhum, elas não encontram nada no caminho. Então, a gente tem algum espaço ali vazio sem nada. As minhas partículas que sofrem um pequeno desvio, bom, eu devo ter alguma coisa positiva ali, e a minha partícula passa perto dessa coisa positiva e sofre um leve desvio. Agora, as minhas partículas que batem e voltam totalmente, elas devem bater em alguma coisa totalmente positiva, bem densa, e aí elas voltam para mim, porque positivo com positivo vai se repelir, certo?
Então, tirando essas belíssimas conclusões por meio do comportamento das partículas alfa, o Rutherford chegou neste seguinte modelo de átomo, que é o modelo mais famoso, né? Que está aí em todos os lugares, mas não é o atual, gente. Mas é o mais famoso. E o que ele dizia, então? Que o átomo dele é formado por um grande espaço vazio, né? Esse grande espaço vazio aí é onde a partícula passava reto e não sofria desvio nenhum. E aí a gente tem as cargas negativas, a gente não pode excluir isso, porque o Thomson tinha descoberto. Então, essas cargas negativas estão circulando em volta, aí vem a novidade, de um grande núcleo que é positivo e que tem massa desprezível. Então, a gente tem um núcleo positivo e em volta dele, orbitando em volta dele, a gente tem partículas negativas. Tudo bem até aqui, gente? Eu tô falando adoidado e vocês não estão falando nada aí. Tá tudo certo? Tem alguma dúvida? Tem? Tudo beleza? Tranquilo? Então tá bom. Então foi isso que ele descobriu com esse experimento da lâmina de ouro. Então, falou em modelo atômico de Rutherford, a gente tem que lembrar do quê? Do experimento da lâmina de ouro. E o modelo do Rutherford não é o do planetário esse, não lembro agora se o do planetário é o dele ou do Bohr. Eu trago para vocês na próxima aula. Isso aí. Mas se eu não me engano, é o do Bohr, do planetário. O do Rutherford é esse clássico átomo aí que todo mundo já está cansado de ver, né? E por muito tempo o modelo de Rutherford também foi aceito, né? Mas, como nem tudo na vida são flores, o pessoal continuou estudando. E aí o que acontece? E o pessoal, conforme estudava, ia cobrando, né, o Rutherford. Bom, Rutherford, você está falando para mim que você tem uma coisa positiva aqui e que você tem coisas negativas circulando em volta dela. E que essa coisa positiva não atrai essa coisa negativa, embora sejam cargas opostas, né? E aí começaram a bombardear o Rutherford de perguntas e ele não sabia responder. Foi aí que surgiu o Bohr, que por sinal era aluno do Rutherford, brigou com ele e resolveu dar chega para lá no modelo dele. O bom de estudar ciência, história da ciência na faculdade é que você descobre umas tretas muito engraçadas. Chegou o Bohr, e aí o Bohr então resolveu criar um modelo para responder. Olha, Beatriz, nem vem estragar o meu modelo. O Bohr resolveu responder as perguntas que o Rutherford não conseguia responder. Então, o modelo do Rutherford tinha algumas falhas. A principal delas, gente, é essa que eu falei para vocês do como assim a partícula positiva do núcleo não atrai a partícula negativa, mas tinha outras, tá? É que algumas outras falhas, ela envolve cinemática lá da física, movimento circular, sabe? Não vou entrar nisso, tá? E aí, o que acontece? Para ajudar o Bohr, na época que ele estava estudando o modelo atômico, o nêutron foi descoberto. E o que é o nêutron? O nêutron é uma partícula neutra, que vocês sabem, porque na aula de radioatividade a gente também viu isso. Então, ele é uma partícula neutra que está lá no núcleo com o próton. E como a gente viu na aula de radioatividade, o nêutron ajuda a estabilizar o núcleo, né? Que daí não fica aquele monte de carga positiva próxima uma da outra. Daí o nêutron estabiliza o núcleo. E o nêutron também dá uma neutralizada no núcleo. Assim, as cargas positivas não irão atrair as cargas negativas que estão circulando ali em volta, né? Bom, então até este ponto da aula, nós temos que o átomo, então, é constituído. Ó, a gente saiu de um átomo que era indivisível para um átomo que é constituído por duas partes importantes. Um núcleo, que está lá no meio, e uma eletrosfera que está lá em volta. Nesse núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. O próton, como o nome já diz, é a partícula positiva. O nêutron é a partícula neutra. E na eletrosfera, nós vamos ter os elétrons, que são as partículas negativas, certo? Elétron, gente, não tem massa, tá? O elétron não tem massa, ele tem uma massa desprezível. Já o próton e o nêutron têm massa, a gente já vai ver isso aí. Então, a gente saiu do nada para... A gente saiu de um átomo que era formado por nada para um átomo que é formado por três partículas muito importantes, né? Aqui, gente, nós temos nomes importantes para química. Nós temos o Schrödinger, que eu não sei falar o nome dele, mas beleza. E nós temos o de Broglie e nós temos o Heisenberg. Esses nomes aqui, eles são, né, lá da química quântica, tá? Isso aqui é só curiosidade, tá, pessoal?
falei que eu ia fazer uma revisão rápida e estou falando coisas curiosas, porque eu acho legal vocês saberem disso também. Então, o átomo não para aqui, né? Tem mais coisas, só que daí a gente vai entrar na química e na física quântica, que são esse pessoalzinho aqui, muita gente boa que estudou. E aí, isso não cai em vestibulares da Paulistas, não caem. Tem vestibulares que caem? Sim, vestibulares do Paraná, principalmente o vestibular da UTF, se eu não me engano, ou da UFPR, que são vestibulares, assim, bem puxados, eu acho, né? Eles caem em física quântica lá, então o pessoal do Paraná costuma estudar modelo atômico mais a fundo do que a gente aqui de São Paulo, né? Por curiosidade, quem assiste Breaking Bad aí, foi daqui que o Walter White tirou o nome de traficante dele. Então, Heisenberg foi um químico muito famoso há muito tempo atrás, né? A química também é cultura, né, pessoal? Breaking Bad também. Então, gente, nós estamos, então, trabalharemos, então, com este átomo aqui. E aí, o que eu costumo dizer, né? Já falo. O que eu costumo dizer, já falo. Vamos continuar a matéria por enquanto. Bom, nós temos prótons que são positivos, nós temos elétrons que são negativos, nós temos um equilíbrio, porque cada próton, ele neutraliza a carga de um elétron. Então, os átomos são eletricamente neutros, ok? Então, o que significa isso? Se eu tenho 20 elétrons no átomo, eu vou ter 20 prótons. Aí a somatória das cargas vai ser zero, ele é neutro, ok? O átomo, ok? E os nêutrons têm a função de diminuir a repulsão entre os prótons, que eu já tinha falado para vocês, beleza? Então, aqui tem uma tabela resumo sobre o que a gente viu, falando aí qual é a carga e qual é a massa dessas partículas importantes, tá? Como vocês podem reparar, né, toda a massa do átomo se concentra no núcleo dele. Porque na eletrosfera a gente tem os elétrons, e esses elétrons não têm massa, né? Bom, aqui entra uma parte muito importante que vai ajudar vocês em questões. A gente vai dar uma pausada na parte histórica agora e vai entrar na parte de química, assim, que a chance de cair no Enem, por exemplo, é grande também. Então, quais são as principais características dos átomos que vocês têm que saber? Primeira delas é o número atômico, que é representado pela letra Z. Gente, o número atômico ele é a característica mais importante do átomo, na minha opinião, porque ele é como se fosse o RG do átomo. É ele que vai identificar para mim qual é aquele átomo. Por que RG, né? Eu, Ana Carla, tenho o meu RG. O RG de ninguém no país vai ser igual ao meu. Então, é o meu número característico. Para o átomo, o número atômico é isso. Nenhum átomos de elementos químicos diferentes não terão o mesmo número atômico. Ok? O que significa isso? Todo átomo de oxigênio que existe na natureza vai ter número atômico do oxigênio, que eu esqueci. Vamos falar então do cálcio, por exemplo, que está na minha cabeça. Todo átomo de cálcio da natureza vai ter número atômico 20. 20 é o número atômico do cálcio. Nenhum outro elemento vai ter esse número atômico, ok? Então, é isso que diferencia os átomos, então. O que define um elemento químico? Um elemento químico é átomos que apresentam o mesmo número atômico, beleza? Detalhe importante, o número atômico é igual a número de prótons, tá? Não, nunca se esqueçam disso, porque já vi questão do vestibular que fala, o número atômico dele é 20, aí tá lá na letra A, não sei, alguma coisa. Qual é o número de prótons dele? Pô, é 20, porque é o mesmo número, entendeu? Então não se esqueçam disso, o número atômico é o RG do meu átomo, mas também é o número de prótons dele, beleza? O número de massa, representado pela letra A, nada mais é a somatória do número de prótons mais o número de nêutrons. Somatória de tudo que está lá no núcleo, certo? Não confundam número de massa com massa atômica, ok? O número de massa a gente vê aqui na atomística e a massa atômica a gente viu lá em teoria atômico-molecular, que é quando a gente estuda 1/12 do carbono 12. Lembram dessa história e tudo mais? Então, não confundam esses dois termos, ok, gente? Eles são diferentes, tá? Quando a gente quer representar esses valores em um elemento químico, de forma simplificada, nós temos o elemento, o número de massa vai estar em cima, nesse cantinho aqui, e o número atômico vai estar embaixo, nesse cantinho aqui, tá? Isso aqui é importante saber, porque o vestibular traz de forma reduzida, quando ele traz exercícios desse tipo aqui, ok?
Travou meu computador? Tá. Para variar, né? Bom, como a gente acabou de ver, o átomo é neutro. Por quê? Porque o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, as cargas positivas dos prótons cancelam as cargas negativas dos elétrons, certo? Beleza. Mas o que acontece aqui? Então, mano, é como se a gente tivesse uma balança no átomo neutro. Se eu tenho 2 prótons, eu vou ter 2 elétrons e a balança fica estável, certo? Mas os átomos podem ganhar ou perder elétrons. E reparem, gente, que nós estamos mexendo com elétrons aqui, tá? Lembrando que se a gente mexe com próton, perde ou ganha próton, é radioatividade, daí não é interessante porque a gente está vendo aqui agora, né? Bom, o que significa isso? Se eu posso ganhar ou perder elétrons, eu não serei mais uma coisa neutra. Porque eu vou ganhar ou perder partículas negativas. Então, essa minha balança aqui, ó, não vai mais estar em equilíbrio, né? Então, nós chamamos átomos que perdem ou ganham elétrons, nós chamamos de íons. Íons são partículas átomos que perdem ou ganham elétrons, né? Se o meu átomo perdeu elétrons, ele é um íon que a gente vai chamar de cátion. Cátions são átomos que perdem elétrons. Por exemplo, aqui no meu exemplo, ó, eu perdi um elétron. Reparem o quê? A minha balança está pesando mais para partículas positivas. Então, eu tenho mais partículas positivas. Certo? Tudo bem? Então, aqui está explicando certinho o que é um cátion. Tá? O átomo positivo, então, é um cátion. Agora, se eu ganho elétrons, eu sou um... Imagina, João, até a próxima, viu? Até mais. Bom serviço para você. Gente, se eu ganho elétrons, aí o meu nome vai ser ânion. Ok? Então, cátion perde elétrons, ânion ganha elétrons. Reparem, ó, que a minha balança está mais pesada para o lado negativo. Então, a gente vai ter que ele vai ficar negativo, né? Como que a gente simboliza isso? Opa! Então, a gente simboliza desse jeito aqui, ó. Quando ganha, a gente vai colocar uma carguinha positiva no cantinho aqui dele. Ah, ganhou 1, então é uma carguinha positiva. Ganhou 2, então é 2 carguinhas positivas. Ou 2 mais, tá, gente? Essa utilização aqui não é mais hoje em dia, não. É 2 mais. Ou ganhou 3. Ai, gente, falei errado. Parabéns pra mim. Perdeu um elétron, uma carguinha positiva. Perdeu 2 elétrons, 2 carguinhas positivas. Perdeu 3 elétrons, 3 carguinhas positivas. Agora eu ganhei elétrons. Ah, então eu vou colocar carguinha negativa, tá? Essa carga aqui, cuidado para não confundirem, né? Essa carga, ela representa o que aquele átomo tem de mais. Ele tem mais partículas positivas, quer dizer, então, que ele perdeu elétrons, né? Por isso que ele ficou com mais partículas positivas. Então, é isso que representa, tá? Outra característica importante dos átomos é que eles podem apresentar, né, isótopos, isóbaros, isótonos ou átomos isoeletrônicos. O que seria isso aqui? Átomos isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, que é o número de prótons, por isso que é isótopo, com um pezinho, ok? Então, ó, por exemplo, átomos isótopos, gente, são apenas entre o mesmo elemento químico. Porque lembra que eu falei que não tem como ter número atômico igual e ser diferentes elementos químicos, né? Então, ó, reparem aqui nos 3 tipos de hidrogênio que existem, que é o hidrogênio, o deutério e o trítio. O hidrogênio tem um próton só, o deutério também só tem um e o trítio também. Mas a massa do hidrogênio é 1, a do deutério é 2 e a do trítio é 3. Então, o número de massa deles é diferente, o número de nêutrons é diferente e o número de prótons é igual, por isso que eles são isótopos. Tudo bem? Isóbaros. Parem que é baros, né, com a letra A. Então, são átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas diferentes números de prótons e nêutrons. Como é o caso do carbono e do nitrogênio. Ó, os dois apresentam massa 14, mas o número de prótons é diferente e o de nêutrons também vai ser. Nós temos os isótonos, que são que apresentam mesmo número de nêutrons. Professora, como eu descubro o número de nêutrons olhando aqui? Bom, a gente sabe que o número de massa é prótons mais nêutrons, então o número de nêutrons vai ser o número de massa menos o número de prótons, certo? Isso aqui vai ser igual a 20,
E do outro lado também nós temos que a diferença de 40 para 20 também é 20. Então, o cloro e o cálcio são isótonos, apresentam um número de nêutrons igual a 20. E por último, nós temos os isoeletrônicos, que não aparecem no nos vestibulares faz anos, mas não custa nada trazer, porque é bem tranquilo de ver, ó. Eles apresentam o mesmo número de elétrons, né? Como que a gente descobre isso? Ó, o oxigênio tem 8 prótons, ou seja, ele também tem 8 elétrons, que lembra? O número de prótons é igual ao número de elétrons no átomo neutro. Mas, como ele é um íon, olha, um ânion, ele ganhou 2 elétrons, então daqueles 8 que ele já tinha, ele vai ter 10 agora. Eu somei 2 ali, então ficar com 10. O mesmo vale para o flúor, que tinha 9 elétrons, né? Porque ele tem 9 prótons, então ele tem 9 elétrons também. E aí ele ganhou 1, ficando com 10. E o sódio, ó, o Na+, ele tinha 11 prótons. Aí ele perdeu um elétron, ó. Então, se ele tinha 11 prótons, ele tinha 11 elétrons também. Aí ele perdeu um elétron e ficou com 10 elétrons. Tudo bem, gente? Até aqui? Tranquilo essa parte? Muito difícil? O que vocês acharam? Vão falando aí para mim se tá tudo ok. Bom, essas são as... Ninguém falou nada, deve estar uma maravilha lá do outro lado, né? Essas são as principais características dos átomos, então. Agora a gente volta um pouquinho aqui para a parte histórica, né? Bom, gente, como a gente já explicou, né? O Rutherford falhou lá no modelo dele e o Bohr tentou explicar, então, o que aconteceu. Aqui, a gente tem um fenômeno na química que quando a gente emite luz em um átomo, em um elemento químico, esse elemento químico, alguns deles, se você colocar esse elemento químico, por exemplo, no calor, ele vai emitir uma luz para você. Pesquisem aí depois, quem tiver curiosidade para ver, pesquisem no YouTube, teste de chama. E aí vocês vão ver que dependendo do metal que eu coloco no fogo, por exemplo, aí eu vou colocar cobre no fogo, vai emitir uma coloração azul para mim. Então, na época, o Bohr estava tentando explicar esse fenômeno e aí, tentando explicar esse fenômeno, ele acabou respondendo algumas coisas do modelo de Bohr também, do modelo de Rutherford, perdão. Então, o que acontece aqui? Oh, meu Deus, tá. A gente tem que o modelo do Rutherford é desse jeito aqui. Travou. Isso. O Rutherford, então, dizia que os elétrons circulavam em torno do núcleo de forma aleatória. E não tinha uma ordem ali, não tinha uma sequência, né? Um negócio, assim, muito organizado. Então, eu costumo dizer que o modelo do Rutherford era um pouquinho bagunçado e o Bohr foi lá e deu uma organizada na casa, né? Então, ao invés da órbita dos elétrons ser desse jeito, o Bohr resolveu organizar essas órbitas. Organizou o que a gente chama de camadas. Então, nós temos as camadas eletrônicas, que são todas muito bem organizadas, que foi o que o Bohr fez no modelo dele, tá? Então, nós temos camadas no modelo de Bohr, que no modelo de Rutherford não existia. Não existia dessa forma organizada, né? O que a gente vai ter aqui, então? A gente tem que o elétron, então, está nessa camada, e aí, quando a gente coloca esse elétron no fogo, o átomo no fogo, por exemplo, ou seja, quando vem uma quantidade de energia para esse elétron, ele absorve essa energia. E aí, essas camadas aqui do Bohr, elas são camadas, como eu falei para vocês, muito organizadas, então elas têm quantidades de energias definidas. Então, é como se aqui, ó, eu tivesse 10 de energia, aqui eu tivesse 20 e aqui eu tivesse 30. Então, pensem assim, a camada é como se fosse a casinha do elétron. Ele tá lá na casinha dele, dando um rolezinho, ele vai ali na cozinha dele, volta, né? E ele tem uma energia quando ele tá na casa dele. Então, quando ele tá na camada dele, ele tá lá com uma certa energia, ok? Aí vem lá o fóton, vem a energia externa e vai fornecer ainda mais energia para ele. Então, como ele tá com uma quantidade maior de energia, ele não pode ficar aqui. Ele tem que ir para uma camada mais energética. Então, ele absorve essa energia que vem de fora e vai para uma outra camada, que aí a gente vai falar que ele está numa camada mais energética, mais externa. Tudo bem? A minha internet está caindo agora, que maravilha. E aí, só que acontece, essa camada mais externa não é a casinha do átomo, não é o lugar dele. Então, ele tem que voltar
para a casinha dele, ele tem que voltar para a camada mais interna. Quando ele faz essa volta para cá, que é o que está acontecendo aqui, ó, ele libera essa energia que ele tinha absorvido antes na forma de luz, que é a luz que a gente vê no teste de chama, que eu falei para vocês procurarem, ou, né, mais fácil, que eu não tinha pensado. Quem já viu fogo de artifício estourando no céu, é isso aqui que acontece, tá? É basicamente isso que acontece no fenômeno dos fogos de artifício, tá? Então, a gente esquenta lá o negócio, explode, daí todo esse rolê aqui que é bem rápido, e daí explode a cor lá no céu, ok? Então, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem um elétron na casinha dele, bonitinho. Aí pensa, você tá na sua casa, você é um elétron. Aí vem o seu amigo te importunar, oh, vamos sair de casa, tudo mais, acabou o coronavírus, tá todo mundo vacinado, vamos dar um rolê. Seu amigo fica lá te importunando, te enchendo o saco, te dando muita energia para vocês saírem. E aí você pega essa energia e você sai. Então você vai para uma camada mais externa. Só que daí chega uma hora que você tem que voltar para sua casa. E aí você joga essa energia fora na forma de luz, porque você brilha. E aí você volta para sua camada, que é a sua casa. Tudo bem? Então é isso que acontece, é isso que o Bohr conseguiu explicar pelo modelo atômico dele, que o Rutherford não conseguia. Beleza? E aí, da onde que ele tirou isso dos elementos químicos, então, dos átomos, perdão, terem essas camadas bem definidas? Bom, dependendo do elemento que eu coloco no meu teste de chama, ou que dependendo do elemento do sal que eu coloco ali no meu fogo de artifício, eu vou ter uma cor diferente. Por exemplo, ó, esse aqui é o espectro de emissão do hidrogênio, olha, pouquíssimas cores. Agora, esse aqui de baixo é o espectro de emissão do ferro. O ferro emite bem mais cores que o hidrogênio. Por que que acontece isso, né? Então, foi com isso que ele explicou, então, o fato das órbitas terem energia definida. Bom, se cada elemento emite uma cor definida, é porque eles têm energias definidas. Foi isso que ele disse, ok? Então, aqui a gente tem um resumo da teoria do Bohr, né? Então, a gente tem aqui, ó, que os elétrons podem se mover em determinadas órbitas sem irradiar energia. Então, pensa, quando você está na sua casa, você não irradia energia, só está andando lá de boinha, tá? A gente chama a órbita do elétron, a casa dele, de estado estacionário, porque é onde ele está estacionadinho, bonitinho ali. Essas órbitas estacionárias têm a camada, ou o nível de energia, e eles têm quantidades bem definidas, que eu tinha falado para vocês, e ele só vai trocar energia com o meio externo se alguém vier dar energia para ele. Do contrário, ele fica quietinho ali, tá? Cadê? Então, este aqui seria o modelo de Bohr, assim, numa forma mais 3D, né? A gente tem os níveis de energia, ó. Tem os elétrons rondando ali e tem o núcleo lá no meio. Tudo bem? Bom, já que ele está nessas camadas bem definidas, bonitinho, quais são essas camadas? Os níveis de energia, que são as camadas dos elétrons, eles são 7 e são a camada K, L, M, N, O, P e Q, do 1 até o 7, né? Professor, por que começa no K e não começa no A? Gente, em alguma língua aí também, alguém que estudou isso aqui, o K significava 1, ou K na língua deles começava, 1 na língua deles começava com K, e aí eles colocaram nessa ordem aqui. Alguma coisa assim, tá? Então, se a gente cortar o átomo ali no meio, é desse jeitinho aqui que a gente vê, tá? E aí, pensem comigo agora. Bom, elétron é uma partícula negativa, né? Olha o tamanho da camada K, ó, pequenininha. Será que o meu átomo tem 20 elétrons? Será que eu consigo enfiar os 20 elétrons aqui? Não, né? Não dá, né, pessoal? Não é enfia que cabe aqui não, que não cabe. Então, o que que acontece? Cada camada tem um número máximo de elétrons que cabe nela, porque eu não posso amontoar um monte de partícula negativa ali junto, tá? Não, não tem jeito, elas vão sofrer repulsão e aí meu átomo não existiria. Então, ó, na camada K cabe 2 elétrons, na L cabe 8, na M cabe 18 e por aí vai, né? Esses números aqui, ó, são teoricamente. De verdade, não dá para enfiar 50 ou 72 elétrons numa camada. O máximo que eles aguentam são 32 elétrons, tá? Por que essa parte de camadas não é extremamente importante? Porque existem as subcamadas, né? Ou subníveis. Então, o que seriam os subníveis de energia, gente? Dentro das camadas, o pessoal resolveu pegar, legal, existem as camadas, mas vamos criar, então, subníveis de energia, subcamadas.
Então, pensa assim, como eu disse para vocês, a camada é a sua casa, é a casa do elétron, pensa que o subnível é o cômodo da casa, né? Então, tem como o meu elétron na camada K, por exemplo, a gente só tem uma sala. É uma casa pequenininha, porque a K é pequena, né? Agora, na camada L, eu já vou ter dois subníveis. Então, é como se eu tivesse uma sala e eu tivesse um banheiro. Um banheirozinho ali. Então, meu elétron já pode estar em dois lugares, né? Diferentes. Por isso que tem mais energia. E por aí vai indo, ok? Quais são os subníveis de energia, então? Os subníveis de energia foi o Linus Pauling que estudou, são os subníveis S, P, D e F. Então, assim como na camada tem um espaço, tem um número máximo de elétrons que pode ocupar, nos subníveis também. Então, ó, no S só cabem 2 elétrons, no P cabem 6, no D cabem 10 e no F cabe 14, ok? Pensem que é como se fosse aqui fosse um banheirinho pequenininho e aqui fosse a suíte presidencial da camada ali do elétron, ok? Por que eu não pego tanto na camada e eu pego mais no subnível? Porque, gente, se vocês souberem os subníveis, vocês sabem as camadas. E aí não precisa ter que estudar ou decorar duas coisas. Vocês estudam uma só e já entendem a outra. Por que isso? Ó, vamos lá. Subníveis do Linus Pauling são esses aqui. Vocês já devem ter visto o diagrama de Linus Pauling na vida de vocês, porque ele é muito importante. E aí nós temos, então, o quê? O primeiro subnível, ó, é um S2. Aí nós temos 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10 e por aí vai. Nossa, professora, tem número grande, número pequeno, tem letra. O que significa cada coisa? Vamos lá. Nós temos esse número grandão, certo? O número grandão é a camada que o elétron se encontra. Ah, Qual camada, professora? Como assim? Ah, lembra lá que a gente viu que o K era camada 1, o L era 2, o M era 3, o N era 4 e por aí vai? Então, isso vale para K. Ah, a camada dele é um número grandão. Tá vendo? O subnível dele é o número, é a letrinha. Então, se é subnível S, se é subnível P, se é subnível D, vai ser a letrinha. E o númerozinho pequeno vai ser o número de elétrons que eu tenho ali naquele subnível, certo? Então, ó, vamos voltar aqui. Vamos aqui pegar o K, por exemplo, ó, 1s2. Quer dizer que na camada 1 cabe até 2 elétrons, que é o máximo de elétrons que cabe na camada K, né? Agora, na camada L, que é a 2, a gente pode ter dois subníveis. A gente tem o 2s2 e o 2p6, certo? Ah, então os dois são da mesma camada? São. O 2s2 e o 2p6 são da mesma camada, porque eles têm o mesmo número grandão. Então, ó, eu posso ter 2 elétrons na camada 2 e eu também posso ter 6 elétrons na camada 2. Então, ao todo, cabem 8 elétrons na camada 2, que é a camada L, que é o que a gente viu lá atrás. E por aí vai, né, gente? Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá. E por aí vai. Ok? Como que a gente lê isso aqui, então? Quando a gente vai fazer a distribuição eletrônica, a gente lê sempre na diagonal. Então, eu vou ler 1s2, aí eu venho aqui para cima de novo, ó. 2s2, aí eu vou lá para cima de novo. 2p6, 3s2. Aí você vai lá para cima de novo. 3p6, 4s2. Aí você não vai ir pro 4p6, você vai vir pro 3d10. Por que desse jeito? Quando Linus Pauling foi organizar os subníveis de energia, ele colocou em linha reta, ok, mas a gente não pode ler em linha reta porque a gente tem que ler respeitando o nível de energia. Então, quando a gente lê na diagonal, a gente respeita o nível de energia deles. É por isso, tá, gente? Como sobrou um tempinho aí, eu vou abrir aqui um exercício para a gente fazer junto. Como a gente vai fazer essa distribuição eletrônica, né? Vamos entender como funciona, então. Sobrou aí 8 minutinhos. Vamos lá, vamos lá. Internet. Internet colabora. Tudo bem, gente, até aqui? Nossa, eu cansei de falar, eu falei muito hoje, hein? Judiação de vocês. Essa é a aula mais pesada, tá, gente? Eu considero da revisão. As outras são um pouco mais tranquilas. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tá tudo bem? Vocês estão muito quietos? Cadê?
Vamos lá, então, fazer um exercíciozinho aqui. Vamos lá. Então, gente, vamos entender como funciona essa distribuição eletrônica. Bom, vamos fazer, então, a distribuição do cálcio, primeiramente. Tá ali o cálcio bonito, né? Ó, aqui tá o diagrama de Linus Pauling, aqui tá o cálcio. Observando o cálcio, observando o que a gente reviu hoje, o cálcio tem número de massa 40 e número de prótons 20. Se o número de prótons do cálcio é 20, quanto que é o número de elétrons dele? Lembrando que isso aqui é distribuição eletrônica, então é a distribuição do número de elétrons, ok? Então, o número de elétrons do cálcio também é 20, certo? Então, vamos fazer a distribuição. A gente começa aqui em cima, 1s2. Acabou? Não, né? Ainda faltam 18 elétrons, porque eu tenho 20 para distribuir, eu só coloquei 2 ali. Né? 1s2 só foi 2, então eu continuo distribuindo. Aí eu venho, ó, 2s2, aí eu venho 2p6, já tem 10. 3s2, 12. 3p6, 18. E 4s2, 20. Então, aqui acabou a distribuição eletrônica do cálcio, porque deu 20 elétrons certinho. Tudo bem, gente? Tranquilo essa parte? Ó, é só seguir a distribuição aqui, tá? Bom, e como a gente faz a distribuição de ânions, de íons, né? De íons, de cátions ou de ânions? Como que vai ser? Ó, prestem atenção aqui comigo. Vamos fazer a distribuição do cálcio 2+, então, por exemplo, né? O cálcio 2+, o que seria, né? Esse 2+ significa que ele perdeu 2 elétrons, né? Da onde será que o cálcio perdeu 2 elétrons? Eu vou tirar 2 elétrons lá do 2s2, que está lá pertinho do núcleo, bem bonitinho, atraído pelo núcleo, ou eu vou tirar do 4s2, que está lá na última camada, dando sopa, boiando lá. Os átomos sempre perdem elétrons das últimas camadas, tá, pessoal? Então, eu vou tirar esses 2 elétrons aqui da última camada, do 4s2. Beleza? E aí, a distribuição eletrônica, então, do cátion, do cálcio, fica desse jeito aqui até o 3p6. Então, quando vocês forem fazer uma distribuição eletrônica de um cátion, você realiza a distribuição como se ele fosse um átomo neutro, como se ele não tivesse perdido nada. E aí, você sempre vai retirar os elétrons da última camada, tá? Camada, pessoal, sempre da última camada. Por quê, professora? Como assim camada? Vamos fazer do ferro, então, para ver, ó. Vamos fazer a distribuição do Fe3+, né? Então, a gente tem que distribuir como se ele fosse um átomo neutro, né? Essa foi minha dica. Se ele fosse um átomo neutro, ele teria 26 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição, ó. 1s2, 2s2, até o 4s2 a gente viu que é 20, né? Daí vem o 3d6 para ficar 26, certo? Bom, vamos tirar da última camada. Não é do último subnível. Eu não vou vir aqui no 3d6 e vou tirar 3 elétrons dele. Não. Eu vou tirar da última camada. Eu tenho... Aí que é importante saber o que significa cada número, ó. O número da camada não era um número grandão? Então, ó, eu tenho a camada 3, a camada 4, e aí eu tenho o subnível da camada 3 de novo. Então, a minha última camada é a camada 4. Então, eu vou tirar 2 elétrons dela, mas ainda falta tirar um elétron, porque ele perdeu 3. Então, daí sim eu venho na camada 3, né? Porque a camada 4 já acabou. E aí sim eu vou tirar, então, do último subnível, da camada 3, né? Eu tenho 3s2, 3p6, eu vou tirar um elétron lá do 3d6, que vai ficar 3d5. Vocês entenderam isso aqui, até esse momento aqui, até esse ponto, ok? Então, os elétrons sempre são retirados da última camada. Tudo bem? E para cátions, a gente faz a distribuição como se fosse um átomo neutro, e depois a gente retira os elétrons da última camada. Tá? Para ânions, vamos fazer o teste para ânions. Para ânions, a gente distribui normal, somando o número de elétrons que ele já recebeu. Então, por exemplo, se o enxofre aqui fosse um átomo neutro, ele teria 16 elétrons, mas ele ganhou mais 2, então ele tem ao todo 18 elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição como se ele tivesse 18 elétrons, que é o que ele tem. E aí é só distribuir sem medo de ser feliz. A distribuição eletrônica do ânion, do enxofre, é essa aí, que está aqui para vocês.
Tudo bem? Gente, essa então era a primeira parte da revisão que eu falei para você, da revisão aí que a gente vai ter, né? Semana que vem, então, a gente vai ver tabela periódica, tá? É um assunto bem tranquilo, que pode ajudar muito vocês no vestibular, porque agora o vestibular dá a tabela periódica, então é importante o aluno saber usar ela. E é isso aí, pessoal. Muito obrigada por terem vindo e até semana que vem. Espero vocês aqui, hein? Um beijo no coração de todos. Estou com saudades. Ai, eu tenho que parar de gravar.